milagre aconteceu em One Punch Man. Depois de tantas polêmicas, episódios que foram só piorando, saindo o considerado pior episódio de anime da história, nota 1 ponto alguma coisa, finalmente tivemos uma melhoria considerável no episódio 8. Mas será que foi suficiente? Ou isso é a gente se acostumando com mediocridade, porque depois do abismo pra cima qualquer coisa é boa? Então, bora comentar o que aconteceu no último episódio de One Punch Man, e pra você que, por algum motivo, ainda gosta de acompanhar os comentários semanais desse anime, se inscreva aqui neste canal pra acompanhar as minhas falas sobre o One Punch Man, dia de sofrimento pra quem não aguenta mais sofrer com essa animação, ou pras pessoas que são guerreiras, que se apegam na história, que dessa vez, já dou spoiler, foi muito melhor adaptada, e eu provo, inclusive, numericamente. Lembrando pra você que ainda quer aproveitar promoções, inclusive, de Black Friday que acabou de passar, ou simplesmente garantir estampas incríveis da minha coleção, loja.com.br/Gabi-Xavier, pra você encontrar estampas inspiradas nesse universo de anime, mangá, mais ou menos discretas, como você preferir. Depois desse vídeo, entra nesse vídeo ou clica nos cards aqui embaixo com algumas camisetas e vão direto pro site aproveitar todas as condições especiais que sempre tem por lá, envio pro Brasil todo. Gente, episódio novo de One Punch Man trouxe a adaptação principalmente da luta de Flash, né? Desse personagem que ele precisaria de uma animação bem feita, porque ele é um personagem com velocidade muito alta. E realmente, a gente não tinha, pelo menos eu, qualquer esperança que nesse episódio a coisa fosse ficar melhor, porque tivemos já uma luta de Garou contra Orochi que ficou muito abaixo das expectativas. Mas, dentro do padrão da temporada de One Punch, com a declaração de um animador recentemente que saiu, eu falei no meu último vídeo, dá pra gente esperar que alguns episódios tenham um trabalho melhor que outros. Garou vs Orochi não foi um primor como a gente desejaria, mas foi melhor do que muita coisa, do que os dois últimos episódios, quer dizer, antes desse que acabou de sair. Voltando pra luta de Flash e do Kid Emperor, né, da criança imperadora, a gente teve alguns momentos muito melhores em questão técnica, e não só isso. Eu venho reclamando aqui nesses vídeos de algo que muitas pessoas acho que nem citam muito nos memes e principais posts na internet, que é o ritmo de adaptação. A gente estava tendo, às vezes, um capítulo adaptado por episódio, e não apenas uma ou outra vez, mas várias vezes ao longo desses episódios que já saíram. Isso significa que a gente está avançando lentamente, e isso não dá um conflito, um problema só de eu queria muito que chegasse na tal parte e assim nesse ritmo não vai chegar. Não se trata disso. Significa que, numa temporada que eles têm menos recursos, que eles não conseguem entregar em tela um show visual, a história também parece truncada. As pessoas tentam assistir, eu tenho lido vocês aqui nas redes sociais, vocês se esforçam, mas poxa, não tá me prendendo. Nem a história parece boa. Cadê o Saitama? Gente, Saitama é uma figura que vai aparecer aqui e ali num tom de comédia até enfim ter o momento dele de brilhar, não sei mais com esse ritmo se ainda nessa temporada, mas essa fórmula de sumir com o Saitama e só aparecer pontualmente até um momento muito específico, isso é normal desde o começo, exceto na primeira temporada que ele tinha um destaque um pouco maior, é claro, porque é a apresentação dele pro mundo. Mas isso não é o problema. O problema é com os personagens que são importantes, que estão tendo um proposital destaque, você fazer episódios que eles não avancem. E isso aconteceu neste episódio. A gente teve um total de 2 capítulos e pouquinho adaptados. Capítulo 95, 96... Peraí, não... isso mesmo. Não, 3! Gente, eu não sei fazer conta, me perdoe. 3 capítulos e pouquinho, 95, 96, 97, e a gente parou ali no comecinho do 98, vou até conferir. É isso mesmo, gente, é um recorde absoluto. E isso, então, que eu nem tinha percebido, eu já tava comemorando aqui 2 capítulos e pouco, 3 capítulos, eu acho que é de fato o recorde dessa temporada de adaptação. E parece bobagem, mas não é. É tão importante quanto uma boa animação, um bom design. É você seguir o fluxo da história e conseguir apresentar material suficiente pra ser bom. Você abre o episódio com o Flash enfrentando 2 monstros que, desde o início, a gente tem visto alguns pedacinhos de que eles estavam atrás dele. A gente descobre nessa sucessão de golpes e alguns diálogos que os 2 eram da mesma vila ninja que o Flash veio, mas eles tinham um rancor, uma questão com a própria atuação do Flash, uma certa inveja, e desde o início eles queriam ir atrás dele. Tanto é que foram atrás do Sonic, e como a gente viu, transformaram o Sonic em um monstro. Isso é um outro detalhe que apareceu fragmentado nos primeiros episódios. O problema dessa animação, desta adaptação da 3ª temporada, é que eu sequer sei se esses pequenos detalhes ficaram na cabeça das pessoas do que já tinha sido exibido antes, porque a história é tão devagar e ela tem tanta dificuldade em dar destaque pro que é importante, e isso ainda acontece nesse episódio, tá? A direção, ela é
fraca, ela não consegue dar brilho nas páginas do mangá, e de novo, brilho narrativo. Eu não estou dizendo em questão técnica que eventualmente pode fugir ao controle do diretor, digamos que ele não tem orçamento e equipe suficiente e equipamento pra isso. A visão dele pra dirigir tá fraca, mas nesse episódio a compactação que foi feita em roteiro foi muito melhor. A gente viu essa luta acontecendo e ela sendo progressivamente mais agitada, melhor, o Flash meio que deixando os adversários se mostrarem, deixando ser conduzido pra uma área que seria vantagem para os dois, mas tudo muito controlado, em nenhum momento se abalando. Eles falam que o Flash fica se mostrando, né, se achando demais. Eu nunca fiz isso é coisa de personagem secundário. Eu gosto como a obra em One Punch, ela meio que fala de si mesma como obra, ao mesmo tempo em que ela se considera, num contexto interno, é claro, uma vida real dentro da ficção. Eu amo esses humores e essas comédias e essas tiradas de One Punch. De novo, essas linhas geniais que aparecem na boca de um personagem aleatório às vezes, elas poderiam ser muito melhores com o timing perfeito. O timing é o diretor saber a hora de colocar aquilo. Como dar destaque? Vai ser num ângulo específico, num zoom, num afastamento, um efeito sonoro que sobe ou que abaixa uma trilha sonora. Isso, infelizmente, continua muito abaixo da média. Mas a luta foi boa. Bem, gente, boa é forte, talvez uma palavra que vocês vão me condenar aqui nos comentários. Mas de onde nós estávamos? De onde saímos? Pra onde chegamos? Seria um episódio no meio de uma temporada de um anime qualquer? Mediano, sabe? Aquele episódio que a gente passa e fala, ok, foi uma luta, ok, legal, tranquila. Provavelmente não o auge da temporada, mas não é algo que as pessoas ficariam excessivamente reclamando. Algumas pessoas, talvez, se fosse este mesmo nível em toda a temporada, achariam muito mais tranquilo de assistir. O problema é que ela já começou num nível abaixo, subiu um pouquinho e desceu, e aí a coisa realmente descambou. As pessoas começaram a reclamar de situações até na última semana de peito triplo, que nem era peito triplo, tá? Falei no meu último vídeo, é uma questão de frame de transição, mas as pessoas estão tão nervosas que justifica você ficar achando o problema onde às vezes nem tem. A luta foi boa. Existiam problemas técnicos? Sim, gente. Você vai ver um monte de coisa na internet com certeza mostrando que alguns elementos que caem ao fundo não estão muito bons, que a movimentação não é impecável, mas sinceramente eu acho que foi bem proveitoso. Conseguiu dar um destaque no Flash como deveria, e mesmo com os dois se transformando para o estado monstruoso, eles perdem, e os caras que estavam obcecados de lutar com o Flash no fim falam, acho que a gente tinha que ter lutado com qualquer um, menos você. Né, com você não era um bom alvo, infelizmente pra eles, foi exatamente o que eles buscaram e fim. Então a gente vê que ele aparentemente perdeu o transmissor, é o que mapeia todos os heróis de Rank S que entraram dentro da Associação de Monstros em si, só que também tem um mapa, né, um mapeamento feito pela Kid Emperor de tudo pra que eles não se perdessem. Por mais que pareça fácil, nessa primeira entrada, nessa primeira apresentação dos Rank S, quando a gente vai pro Kid Emperor, já dá pra ver que não é tão fácil assim. Existem uns bichinhos que o Flash, nem falei, né? No começo ele derrotou num piscar de olhos, nem parecia, os caras foram pra cima dele, ele só continuou andando e picotou, né? O próprio Kid Emperor vai resgatar, ele encontra os restos do Metal Knight, ele começa a fazer uma varredura, o cara sabia de um monte de coisa, inclusive onde estava o refém, não se comunicou com ninguém, por que será? E aí ele pega os dados de onde estava a criança, vai em busca do refém, consegue tirar ela de dentro da jaula, golpeando, né? Nocauteando com gás todos os monstros que estavam de guarda, sem qualquer dificuldade. Mas aí, de repente, aparece aquele monstro que a gente viu poucas vezes inserido em poucas cenas dessa temporada, que é um outro monstro todo robozão, que aí parece um robô samurai, né? Que ele ainda não foi plenamente apresentado no anime, mas ele parece ser muito mais perigoso. O Kid Emperor, ele tem vários gadgets, né? Uma criança extremamente inteligente, que sim, começa a ficar um pouco arrogante, sem dúvidas, mas que tem todos os equipamentos e estratégias necessárias para conseguir sair de diversas outras situações. Não é à toa que foi colocado também como Rank S. Mas nesse ponto, enfrentando este monstro, ele basicamente precisou de uma rota de fuga, uma estratégia pra fugir e não pra atacar, não pra vencer. Ele percebeu que naquele confronto ele não teria vez. Então a gente começa a ter um senso de urgência, um senso de perigo, mostrando que as coisas não ficam mais tão fáceis. Que daqui pra frente, os monstros que pareciam muito tranquilinhos, talvez não sejam eles os principais que serão enfrentados, né? Já tá ficando bem evidente. Tanto é que o próprio Gyoru, ele sacrificou vários monstros
monstros de propósito, a gente viu isso também no episódio anterior, e ele deixou claro que agora que alguns vão mostrar um pouquinho mais aqui de desafio. Então ele deixou que os heróis de Rank S entrassem, então se ele deixou que eles entrassem, tem algum motivo, tem algum plano ali por trás disso, tem alguma previsão de que a coisa não vai ser tão simplória como aparentemente alguns de Rank S, talvez um pouquinho mais assim cheios de si, possam pensar. Lembrando que todos os outros estão fragmentados dentro daquele local, que o próprio King fez o seu grupo para que ele conseguisse ter uma retaguarda, para conseguir seguir a missão sem que descobrissem que ele não tem qualquer poder. O Saitama, infelizmente, não tá ali do seu lado para fazer por ele o que sempre fez, mas o Saitama tá lá embaixo sem querer. Ele desceu no esgoto para tentar descobrir cadê o barulho e sem querer o Saitama tá zanzando ali. Mal sabe ele que ele tá chegando perto do lugar onde ele sempre deveria estar. Mas, por acaso, ocasionalmente, como é sempre de praxe nessa história, de novo, o Saitama, ele tá sempre vinculado a essa causalidade, o humor mesmo da história, porque faz parte da construção de One Punch e é genial como é. Infelizmente, sem o brilho da adaptação bem feita, sem uma incrível animação e, na minha visão, principalmente sem uma direção boa, muita coisa que é genial acaba ficando comum, sem graça. Qualquer coisa. Mas, dentro de tudo que a gente teve, esse episódio foi bom. Ou assim eu prefiro considerar, assim eu prefiro pensar. Porque, de novo, saímos do caos. Do caos, vamos lá, não que nota significa alguma coisa, eu não dou nota pra nada, mas a galera dá. Então, de 1.7 você ir pra um 6.8, sei lá quanto que tá agora a nota, porque ela vai flutuando, caramba, gente, é uma melhoria boa, né? Não chegamos no 7 em nenhum momento dessa temporada, mas vai que a gente tem essa hora. Eu prefiro ser positiva, eu, de novo, gosto muito dessa história. Eu acho que é um excelente sinal eles terem caminhado um pouco mais rápidos. A gente termina com o Kid Emperor saindo com a criança, fugindo até onde ele pôde. No caminho daquilo também a gente vê que ele encontrou com, já ia me esquecendo, com o bicho Fênix, o Homem Fênix, que, gente, é maravilhoso, né? Coitado, que ele se fantasiava daquele bicho que parece uma galinha, mas é uma fênix, e ele ficou preso naquela roupa, naquela fantasia, e ele acaba virando como monstro o bicho, que é a fantasia. Tanto que ele fala e o bico não mexe, porque era uma fantasia, né? Então mimetiza exatamente o contexto de um cara dentro de um corpo ficcional, né? De pelúcia, sei lá, de um bicho qualquer. E ele é facilmente derrotado. Um bicho que apareceu várias vezes. E o Kid Emperor, derrota muito simples. Mas o gancho que fica, de novo, olha como é importante eles avançarem até o ponto certo. É que ele fugiu. É que agora apareceu um cara que foi só parcialmente a princípio preso ali nos cachorros IA que o Kid Emperor jogou, e pode ser que ele se torne um desafio daqui a pouco. Será que ele vai conseguir sair dali com a criança? Será que não vão aparecer outros bichos, outras coisas pra deixar mais difícil? E todos os outros que estão entrando ali. O próprio Genos, o grupinho que o King uniu e que entrou por outro lado dos esgotos, o que vai acontecer com eles também? Tem muito monstro ali dentro pra enfrentarem, e claro que essa série de encontros e lutas acontecerão daqui pra frente aos montes. O que significa, gente, que a fala do animador de que daqui pra frente tem várias cenas e momentos que eles se esforçaram pra fazer bem, possivelmente essas cenas virão agora. Já foi parte agora nesse episódio, na luta do Flash, sem dúvidas, e daqui pra frente devem ter outros momentos assim. Então a minha esperança é que o auge, vamos lá, mediano da temporada, aconteça daqui pra frente, que tenhamos alguns episódios melhores do que os que tivemos até então. É isso que eu penso, este foi o novo episódio de One Punch. E, gente, falando sério, eu sei que a vontade de falar mal é gigante, a revolta de vocês é justificada em vários pontos, mas vamos falar mal das coisas que fazem sentido. Ficar tirando print de frame no meio, né, frame de transição, pra dizer que tem 3 coisas que não tem, aí é meio complicado, fica até feio pra gente. Aí falar que é IA por causa disso também, não dá, entendeu? A gente tem que talvez se questionar, talvez levantar, usar outros problemas que acontecem aos montes pra trazer luz aos problemas de produção que acontecem, sem dúvidas, nessa temporada do anime, mas usar um surto coletivo pra fazer isso, aí perde a credibilidade, beleza? Mas a gente vai continuar falando aqui pontos positivos, negativos e, acima de tudo, falar da história, que é o que importa pra mim. Então, se você quiser continuar comigo nessa jornada, não esqueça de deixar o seu like pra fortalecer esse canal e se inscrever pra acompanhar todos os próximos vídeos, e a gente se vê neles. Tchau, tchau!